Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um momento de conversa entre pais e filhos. Hoje teremos com a gente a profissional Elisângela Tobias, da Lapidare. Ela vai falar disso aí para vocês e trazendo esse tema também que é tão importante para a nossa vida, que é esse espaço de falar, né, dessas mulheres que são filhas, que são mães, que cuidam dos filhos e que cuidam dos pais. Então, hoje é com a Elisângela, com você, Elisângela. Comecei a compartilhar, vocês estão vendo aí Sim, certo? Então vamos lá. Meu nome é Elisângela, eu vou estar falando com vocês hoje sobre a geração do sanduíche. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Quem não ouviu é a primeira vez, a gente vai estar conversando. Porque assim, hoje a gente está. O que está acontecendo, né? Nós mulheres, que geralmente são as cuidadoras, né? Que culturalmente aqui no Brasil é cuidadora, estamos num momento que a gente cuida tanto dos nossos filhos quanto dos nossos pais. Deixa eu colocar aqui. Isso. Então, vou falar um pouquinho, vou me apresentar. Eu sou Elisângela Tobias Oliveira, sou mulher, mãe, filha. Eu tenho 50 anos, que estou na envelhecência. Envelhecência, não sei, é um termo também que é mais novo, né? Que a gente hoje, alguns estudos colocam que é a parte que a gente está envelhecendo, dos 45 aos 60, que a gente tem muitas mudanças, né? Então, hoje a gente usa esse termo mais ou menos didático, a gente até brinca que é parecido com a adolescência, porque a adolescência tem várias transformações, e nós, principalmente as mulheres, né, essa envelhecência às vezes pega o momento da menopausa, de várias mudanças também que a gente sente. Eu sou psicóloga, também sou neuropsicóloga, sou escritora coautora de alguns livros e baralhos e empreendedora, né? Eu faço parte da Clínica Lapidare, que a gente trabalha com trânsito, também tem outros serviços, né? Hoje os meus trabalhos estão voltados principalmente à questão do trânsito e do envelhecimento. Então vamos lá, né? O que é essa geração sanduíche? Vocês já ouviram falar sobre essa geração sanduíche? Já, né? Aí eu peguei até dois artigos, né? É novo, não é muito, que de 2023 e 2024, ou de abril desse ano, que são dois artigos que falou justamente sobre a geração sanduíche. Ela é composta por pessoas, principalmente as mulheres, porque nós mulheres ficamos às vezes com o cargo de cuidar, né? Principalmente aqui no Brasil, o cuidado está muito ligado à mulher, que se encontra na posição de cuidar tanto de seus filhos quanto de seus pais. Por que isso, né? O que está acontecendo atualmente? Que a gente está vivendo mais, né? Por volta de 1940, 60, era considerado idoso uma pessoa de 40 anos, 42 anos. Eu brinco, né? Eu já nessa, se fosse em 1940, eu já seria uma idosa, né? Mas hoje a gente viu o que está acontecendo. A gente está ganhando o que a gente chama de longevidade, a expectativa de vida por causa da medicina. Hoje a gente tem, né, a qualidade de vida. Então a gente está. Hoje é muito mais fácil, né? Se vocês pensarem, vocês conhecem pessoas que têm 100 anos, eu já ouvi falar que estão aí. Então a gente tem uma expectativa de vida maior. A nossa expectativa em 2023, ela foi de 76 anos. A gente teve um contexto, que foi a pandemia, que rebaixou um pouquinho. Se não tivesse a pandemia, ela poderia estar mais alta, né? Na pandemia, muitas pessoas, né, faleceram, então isso conta, e aí baixou. Na realidade, as mulheres vivem mais do que os homens. A expectativa de vida das mulheres é de 80 anos, e aí 76 é a média entre os homens e as mulheres, tá? Então, nós mulheres, apesar de termos muitas transformações, a gente se cuida mais, né? Quem vai para o médico, quem faz prevenção, quem faz é a mulher muito mais do que o homem. Alguns homens hoje já têm essa preocupação, e isso é muito bom.
Junto com essa longevidade, então a gente está vivendo mais, então as pessoas estão precisando de mais cuidados, né? Né? A gente está falando dos pais. Fora isso, o que aconteceu hoje também? As mulheres estão adiando a maternidade. Hoje está muito comum da maternidade ser entre as mulheres de 30 e 35 anos, ou mais, né? A gente já vê histórias aí de pessoas que são. Por quê? Por causa de trabalho, hoje a mulher se envolve com o trabalho, vai estudar, vai fazer e deixa a maternidade mais para frente. Então, o que aconteceu? Aumentou a longevidade e a gente tem filho mais. O que aconteceu com isso? A gente ficou no meio de tudo isso, né? Então, o que aconteceu? O problema não é ficar no meio, o problema é que assim, o que acontece com essas mulheres? Muitas vezes, né? Por que a gente fala até a geração sanduíche? Porque tem muita pressão, né? Por quê? Cuidar dos filhos e às vezes cuidar dos pais. Tem pais idosos, você já deve ter, né? Se vocês não estão nessa situação, conhece alguém que esteja, que os filhos estão crescendo, estão ou na infância ou na adolescência, e aí tem os pais idosos, que às vezes demandam um cuidado, e às vezes tem que levar no médico, tem que cuidar, né? Às vezes cuidados mesmo mais intensos, às vezes, né? Por causa de questões de saúde. E aí essa mulher ainda faz o quê? Trabalha. Tem a casa e trabalha fora, tem um trabalho fora, né? Uma ocupação, está cuidando e às vezes estuda, não só trabalha, hoje a gente está aí no mercado de trabalho também estudando, trabalhando. E aí o que acontece? Tem uma carga mental e emocional, não é, meninas? Não é fácil, né? Tá aí no meio. Alguém já sentiu isso por acaso? Pensa aí. Muito. Cuido da minha mãe, filha, 84 anos, imagina, muito desafio. Sim, né? E principalmente, Sandra, eu falo que se a gente pegar pessoas que têm uma cobrança muito, né, uma autocobrança muito grande, né, que a gente fala perfeccionista, ela vai ter uma carga mental porque ela vai querer ser uma ótima filha, uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, e olha só, é pesado, né? Se a gente pensar, eu falo, o dia tem 24 horas para todo mundo. Mas as mulheres, o que acontece, né? Eu vejo muito comum, eu vejo isso até na clínica, as pessoas falam assim, né? As mães, e que também estão no meio aí dessa questão do cuidado com os pais. Elisângela, eu vou dormir depois da meia-noite, porque eu tenho meia-noite é o momento que todo mundo foi dormir, que todo mundo foi fazer. Aí eu vou ver meus e-mails, vou ver minhas mensagens, vou cuidar de mim. Só que ela está exausta, né? Quem que ficou o dia inteiro em atividade, como que ela vai chegar, né, nesse momento? Vai estar. E tem fora a cobrança, porque aí muitas vezes tem o sentimento de culpa que traz a exaustão, né? O que acontece? Como eu não dou conta de cuidar de todo mundo, eu começo a me sentir, nossa, será que, né? E carregar a culpa não é nada legal. Eu brinco que culpa é um dos sentimentos que faz o quê, né? Que nos paralisa, né? Falo, todos os sentimentos eles têm uma função, mas a culpa ela traz a gente ficar parada, não tem movimento, né? Medo tem movimento, tristeza tem movimentos que a gente faz, mas a culpa não. Então, eu brinco assim, é um sentimento que a gente tem que cuidar bastante dele, né? Para não ter. E aí, vamos pensar aqui. O que a gente pode fazer com isso? Né? A gente constatou que isso é uma realidade, as mulheres hoje estão tendo uma exaustão, por quê? Porque tem várias, né? Aí a gente pensa assim, eu quero ser uma boa mãe, mas eu não consigo ficar o dia inteiro, né? Vocês falaram algumas coisas aí nas outras palestras sobre essa questão da qualidade, né? Sobre o vínculo, quanto que é importante, né? As meninas vêm falando isso. E realmente é importante e a gente tem que ver o nosso limite, porque nós temos limite. Às vezes a gente não se dá conta dele, e quando se dá conta é quando tem um adoecimento, né? Aí essa pessoa, aí essa mãe tá doente, essa mãe
entra em depressão, essa mãe é estressada, porque ela fala assim, nossa, tá muito estressada, você tá irritada, por que que você não dá conta? Porque às vezes não lida com os limites. Então é muito, muito importante a gente perceber esse limite e a gente praticar, né? Não é só perceber. E aí, se eu percebo meu limite, o que que eu posso fazer? Pedir ajuda, delegar tarefas, né? Eu vejo isso, né? Parece que é uma coisa óbvia, mas eu vejo muitas mulheres que têm uma dificuldade tão grande. Ah, mas ele não faz como eu faço, mas fulano não vai fazer como faço. Não, né? Que a gente vê nesse processo de envelhecimento, né, da família, quando tem, principalmente quando tem cuidados mais intensivos com os pais, que geralmente escolhe uma pessoa, aquela pessoa fica como cuidadora e ela mesma se coloca, ah, ninguém cuida que nem eu. Só que muitas vezes ela está sobrecarregada. E realmente ninguém cuida como você, mas às vezes não precisa só cuidar como você. Então eu posso delegar, eu posso pegar e falar, não, ah, mas esse não dá conta, né? Eu até vejo às vezes essa questão, né, na clínica, quando tem de dar esse apoio aos pais, às vezes a família, ah, não vai dar, se tem 4 irmãos, dividir 25% para cada um. Por quê? Porque cada um tem um jeito, cada um tem uma habilidade. Não todos não vão fazer a mesma coisa. E a gente tem que aproveitar isso dentro da família. Então a gente tem que delegar. Se você faz bem, você faz os cuidados dentro da sua casa com seus pais, delega outras coisas para os outros, né? Para os outros irmãos, para os outros filhos. E também para os seus filhos ajudarem também nesse cuidado, né? É muito importante, eu acho que vocês já até falaram sobre isso, sobre essa questão da intergeração, né? De ter o contato dos filhos com os avós, e é uma coisa que a gente está perdendo hoje em dia, porque muitas vezes os avós moram longe, né? E não tem esse contato, porque antigamente morava todo mundo perto, né? Então, o que que a gente está vendo hoje? Os pais estão morando num lugar, os avós moram em outro, e aí as crianças não têm contato com os avós. E eles não têm contato com o envelhecimento, né? Que a gente tem todo um tabu, né? Quanto que a gente vai envelhecer? A gente acha que envelhecer só tem perdas. Tem algumas perdas, mas também tem alguns ganhos, né? Eu acho que. E aí, se essas crianças, se esses adolescentes não entram em contato com o idoso, eles vão achar que é realmente, né? E aí cresce o preconceito, né? Que a gente chama do etarismo, que é um problema, porque o Brasil está caminhando aí para a gente ter 30% da população idosa, mais 60 a mais. A gente, na realidade, está tendo menos criança nascendo e a gente está envelhecendo. Então, a gente fala que o Brasil é um país que está envelhecendo. Em 2050, a gente tem 30% da população 60 a mais. Bastante, né? Então vai ser muito mais comum, como já é, né? Hoje a gente, eu falei, hoje a gente vê, fulano fez 100 anos, eu falei que legal, fulano tem 90, né? Que é muito comum. E se a gente pegar na nossa história, os avós, os bisavós, eles faleceram antes, né? Com uma idade mais. Então, isso vem mudando. E por isso que a gente se encontra aí nessa situação dessa geração sanduíche, né? De estar tendo que ter cuidados. E principalmente esses cuidados, né? A gente fala mulheres, tem alguns homens sim que cuidam, né? Tanto dos filhos como também dos pais, né? Principalmente, eu falo que dos pais, a gente vê que às vezes é muito mais comum uma mulher, né? E quando só tem filhos homens, tem a questão de ter a nora, e tem alguns que têm um bom relacionamento, tem outros que não têm tão relacionamento entre nora e sogra, mas que também às vezes é essa nora que cuida desse idoso, tá? Quando precisa de cuidados mais intensos, porque hoje tem muito idoso que, né, com 80 anos que está dando conta de fazer um monte de coisa. A gente fala dentro da velhice que tem múltiplas velhices, que a velhice é múltipla. Por quê? Porque tem muita gente diferente. Tem gente que está com 60 anos, está acamado, e tem gente que está com 90 e que está saindo aí, faz atividade física.
faz várias coisas, participa até de maratona. Então, tem isso, né? A gente envelhece de maneira diferente. Se a gente olhar para amigos nossos, colegas que estão também nessa. Cada um está envelhecendo de um jeito, né? E que isso é uma responsabilidade nossa, né? A gente envelhecer bem. Mas vamos lá. Então, estabeleceu limites, pediu ajuda, delegou tarefa, mas ainda está sentindo essa exaustão. O que também é recomendado? Procurar grupos de apoio para compartilhar a experiência, né? Estou me sentindo exausto e eu vejo que outras pessoas estão, e fora que eu aprendo com o outro, né? O que eu posso, o outro me dá uma dica, eu dou uma dica para o outro, essa troca é muito rica. Então, uma das coisas também que a gente pode fazer é buscar o apoio, né? E buscar profissional também, né? Eu não estou dando conta sozinha, eu falo que nós psicólogos estamos aí para ajudar, né? A psicoterapia, ou uma psicoterapia individual ou de grupo, isso é importante da gente também estar fazendo, porque sim, e conhecer os nossos limites, porque às vezes a gente nem conhece, né? E aí, às vezes, com um autoconhecimento, quando a gente conhece, a gente consegue transpor aí e sair desse momento, né? Não é para a gente sofrer, a gente pode cuidar sem sofrer. E eu até falo assim, é importante a gente não estar sofrendo, porque a gente não cuida dos filhos, a gente não cuida dos pais, se nós não estamos bem, né? Às vezes eu trabalho muito com a questão da máscara do avião, né? De oxigênio. Qual que é a orientação? Primeiro coloque em você, depois você coloca na criança ou no idoso, né? Na pessoa que precisa. Por quê? Porque a gente tem que estar vivo, a gente tem que estar de pé para depois ajudar o outro. E muitas vezes o que a gente vê? O cuidador, né? O cuidador seja dos filhos, os pais, o cuidador do idoso, né? Dos seus pais, começam a fazer o quê? Estar muito cansado, estar exausto. E aí não tem uma boa relação. Não vai ter, difícil, né? Vai ficar irritado. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter esse tempo, a gente precisa cuidar da gente. Esse autocuidado é bem importante. Meninas, eu não vi as perguntas, eu não sei se tem, daqui a pouco a gente responde. Sandra? Eu gostaria de colocar algumas falas aqui em relação ao que você trouxe, né? Para quem está aqui na sala, para você também, né, que está aí trazendo para a gente, quais os maiores desafios que você enfrenta ao cuidar dessas duas gerações ao mesmo tempo? Se tem alguém aqui que cuida dos pais e cuida dos filhos, e qual é o desafio que essas pessoas enfrentam. Você, a Elisângela, como psicóloga, que tem também trabalhado nesse tema, o que é que tem chegado, né, mais no seu consultório para trabalhar em relação a esses desafios? Sim, Sandra, que você falou, às vezes eu tenho algumas clientes, e você sabe que principalmente na pandemia isso apareceu muito, né? Porque na pandemia todo mundo, não, o que eu faço? Meus pais estão lá, são idosos, eu não posso deixar eles saírem, eu não posso estar fazendo, não posso. E às vezes, né, no envelhecimento, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente também, como a gente fala né, quando a gente está cuidando dos nossos filhos, que não ser super protetores. E aí, muitas vezes, esses filhos estão super protetores também com os pais. Então, assim, e a gente tem que tomar um cuidado. Esse idoso é um adulto. Se ele tem autonomia, né? Porque às vezes a gente tem uma diferença entre autonomia e independência. Dependência é a questão física, às vezes eu não consigo me locomover, e a autonomia ela está ligada muito ao cognitivo, né? De saber administrar suas contas, administrar suas. Então, quando a pessoa, claro que a gente tem casos, né, que a pessoa às vezes está num quadro de demência, que ela não tem mais como, e que aí o filho precisa intervir, sim, né? E agora não, tem casos que os pais estão muito bem cognitivamente e que também não conta de fazer algumas coisas. E a gente tem que tomar cuidado para não tirar essa autonomia. Ah, não, eles não podem sair de casa, ele não pode. Eu lembro de uma cliente falando assim: ai, meu pai quer ir todo dia no açougue comprar o coisa.
Eu falo para ele, a gente compra carne para a semana inteira. Aí a gente falou assim, mas o que que ele faz quando ele vai no açougue? Ah, ele vai no açougue, ele passa na banca, conversa com outra pessoa, faz isso, compra, passa na... Então, olha só, ele tinha uma atividade, ele estava sendo útil para casa e também tinha essa questão de estar se ocupando, né? Uhum. E às vezes eu até falo muito para você, falo assim, imagina você gostaria de que o seu filho falasse isso para você, né? Faz, não, você não vai fazer mais nada, você tem que Uhum. tirar. Então a gente tem que tomar esse cuidado também para não ser super protetor com os pais, né? É. E às vezes tem isso, né? E fora, e é o que a gente falou, às vezes está lá, eu estou sobrecarregada com questões da escola do filho, e aí os pais também entram, né? Fora a questão familiar, que às vezes muda, quando esses pais precisam morar junto com a família, então muda toda a dinâmica da família também, né? É, são muitas mudanças, né? Eu passei por isso na época que meu pai demenciou, né? E eu que cuidei dele. E aí o meu filho era adolescente, então, meu Deus, eu trabalhava em dois empregos, estudava à noite, tinha que cuidar do meu pai, cuidar do meu filho. Era uma coisa de louco, né? A gente realmente, assim, acaba que não percebe a sobrecarga que a gente fica diante que a gente vai fazendo. Tem que fazer, vamos fazendo, né? Tem que fazer, vamos fazendo. Mas a gente não percebe isso, né? Que muitas vezes a gente está sobrecarregado e que pode pedir ajuda, né? Pedir ajuda não é nenhuma vergonha. Pedir ajuda é sinal de saúde mental. Com certeza, Luciana, é bem importante, né? E é o que a gente falou, é toda uma coisa, a gente começa a perceber o nosso limite, a gente tem que se conhecer para a gente saber o nosso limite, né? E é importante, você falou assim, a gente pessoalmente também a gente passou, eu lembro, eu na realidade já era um pouco mais velha, mas meus irmãos eram mais adolescentes, e meu avô também teve um quadro de demência, isso foi há muito tempo, né? Há uns 20 e poucos anos, 30 anos atrás, nem tinha o diagnóstico certo, né? E aí eu falei, foi bom que assim, minha mãe, a minha mãe e uma das minhas tias, elas revezavam, porque realmente ficava, mudava muito a casa. Meu avô às vezes ficava, né, chegava até a ficar agressivo, ele pegava de brincar, bengala e não tava dando, queria bater, porque tem quadros que tem, né, É, a demência, em alguns tipos de demência, você tem questões que tem transtorno de humor, né? E que não são sim, fáceis de lidar com tudo isso, né? A pessoa fica repetitiva e às vezes de repente a criança ou adolescente também não entendendo isso, que talvez, por exemplo, quando a gente tem que explicar para eles, fazer eles participar, porque às vezes achar que a criança não entende, pelo contrário, né? Vocês sabem mais do que eu, as crianças entendem e elas têm que participar também sobre isso, tem que ser informada desse cuidado, né? De também falar, olha, isso ele está doente, por isso que ele está agindo assim, porque senão fica marcado isso, né? Para a sim. criança. Fica só o lado negativo, né? Parece que aquela história toda que foi vivida anteriormente, do carinho, do cuidado, da atenção, né? Da dedicação que os avós tem meio que apagado por conta desse comportamento diferente. Eu lembro que na época era muito engraçado que assim, meu pai falava assim: eu não quero esse Diego, eu quero o outro. O outro era o Diego pequenininho, esse Diego era o Sim, Diego ele lembrava, adolescente, sim, né? sim, Exatamente. Então, as memórias não tem, ele não tem a memória recente, mas tem a memória antiga, né? Não conhecer. exatamente. E aí, como será que essa criança acolhe isso? Como que ela percebe, né? Se você não orienta, se você não fala que isso tá passando, né? É um diagnóstico, é um adoecimento. Então, é importante também explicar, porque muda a dinâmica da casa, né? Sim. Totalmente. E muda demais, né? Completamente. Tem um comentário E aqui da assim, eu acho que Margarida. Ah, Pode terminar, Luciano. oi? Não, eu ia falar que assim, o mais impressionante é que é a dificuldade, né, que eles passam de se desvincular justamente daquela questão da utilidade, de ser útil, né? Meu pai trabalhou a vida inteira
E assim, durante o dia eu deixava ele no que eu chamava de creche. E aí ele arrumava a pastinha dele como se ele fosse para o trabalho. Eu falava, vamos lá para o trabalho. Aí ele chegava lá na creche, dava ordem para todo mundo, que ele era engenheiro, faz isso, faz aquilo outro. Quer dizer, mesmo doente, mesmo demenciado, ele tinha essa necessidade de ser útil, de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa, né? Sim. E é Era muito isso que eu ia falar, importante. Sandra. E é muito importante, Lu, porque assim, é o que a gente falou, o idoso, né, mesmo num quadro, ele é um adulto, ele quer ter sempre autonomia. O trabalho para algumas pessoas é muito importante, né? A gente ouviu muito trabalho traz dignidade, né? Hoje eu falo que já estão se lidando diferente um pouco com o trabalho, mas antigamente era. Então a gente vê quem é esse idoso que está hoje. Ele foi criado como? Quais valores que ele está trazendo? Então, sim, né? E procurar e às vezes eles, é o que você falou, vai organizar, vai fazer se sentir útil também. É bem importante, é muito importante a gente não tirar a autonomia. Porque às vezes o filho fala, não, deixa que eu faço, deixa que eu pego, deixa que eu. Peraí, deixa ele levantar e pegar. Ele também precisa de atividade física, também precisa se alimentar bem, precisa de. Então tem que se movimentar, né? Nessa Sandra? geração também, parte também do equilíbrio aí, né, Elisângela? De entender que ele tem que cuidar do filho e cuidar do pai ou da mãe, né? E isso pode gerar um estresse significativo quando eu não entendo essas múltiplas responsabilidades, que eu posso delegar para o meu pai ou para minha mãe, eles podem fazer alguma coisa. Muitas vezes vai impactar na nossa saúde, no nosso bem-estar, esse momento que você disse, né? Que eu não paro para delegar. Deixa fazer, vamos deixar, né? E eu estava comentando aqui, um comentário da Margarida, que ela colocou que às vezes a gente pensa, a gente até quer pensar na gente, mas é difícil. E às vezes a gente acaba deixando toda a nossa energia para o outro. E realmente, às vezes você se envolve demais, é tão automático isso, e você não percebe que está cansado, que está exausto. Quando você olha para você, você já está no seu limite, né? Até Margarida, se você quiser abrir aí e falar, né? Fique à vontade. Seu microfone e falar com a gente, fica à vontade. E Oi, trazer aí também, meninas. né, a sua percepção. É verdade, porque assim, a minha mãe, né, tem pouco tempo que faleceu, faleceu em dezembro, e ela realmente era muito dependente, porque ela teve uma isquemia, então ela precisava de alguém para levar para andar. Ela andou até um tempo que ela andava, tudo, mas ela caiu. Aí depois que ela caiu, ela ficou com medo. E aí ela não levantava mais sozinha porque ela tinha medo de cair. Aí ficou ainda mais difícil, ela já estava com 91 anos. E você acaba deixando mesmo as suas energias, porque não tem o que fazer, você depende disso. E eu não tenho irmãos, era eu que cuidava dela. E eu não achava justo botar certas coisas para minha filha fazer, porque isso não cabia para minha filha, coisa minha, não vinha da minha filha, vinha de mim. Eu achava que eu não deveria deixar essa carga de responsabilidade para minha filha. Ela sempre me ajudou, mas eu não chegava e não pedia. E ela brigava comigo por causa disso. Mãe, pede, você não aguenta fazer sozinha. Mas eu falava assim, cara, ela tem a vida dela, ela tem as coisas dela, isso não depende dela. Isso eu achava, né, obrigação minha de filha cuidar dela. Eu só pedia ajuda mesmo quando eu achava assim, pô, tá demais. E ela geralmente via e já vinha. Você não me chamou, não deixou. Né? E eu acho que era isso. E você falando aí da gente não sentir, realmente a gente não sente. Semana retrasada, uns 15 dias atrás, eu fui fazer uma massagem. E é uma menina que sempre já fazia massagem em mim desde que eu estava com a minha mãe. Justamente por quê? Porque eu carregava peso, tinha aquilo tudo ali. E ela falou assim para mim, dessa vez, eu disse, nossa, estou com tanta dor. Ela disse assim, pois é, você continua com os nódulos de quando você cuidava da sua mãe. Esses nódulos ainda não desfez. O seu corpo ainda carrega todo o peso, todo o trabalho de você cuidar dela. E quando você falou aí que a gente não sente, é verdade. Eu agora ainda estou com os reflexos de tudo ainda que eu vivi, né?
E isso é verdade. A gente não tem que querer fazer tudo sozinha, mas a gente acaba automaticamente sabendo da nossa responsabilidade, e pegando toda essa carga para a gente. Era isso que eu queria falar para você. E até porque, né, Marga, assim, os avós, eles fazem parte da história dos filhos, e os filhos fazem parte da história dos avós. Então, é uma oportunidade também deles poderem devolver um pouco do que eles receberam quando eles eram criança desses avós, né? Às vezes a gente, por querer poupar, a gente acaba tirando a oportunidade dos nossos filhos de poderem exercer a gratidão, né? A Eu até entendo, gratidão mas pelo eu que acho eles que. tiveram. Mas não é nesse sentido, entendeu, Lu? Não é que ela não participava, não é que ela cuidava. Mas, assim, é, tinha horas que eu estava cansada, mas ela estava lá envolvida com outra coisa que eu não achava justo pegar e fazer. Entendeu? É nesse sentido, porque assim, eu deixei de fazer muita coisa para cuidar da minha mãe, mas eu não queria passar Aham, isso para minha filha também. É nesse sentido, entendeu? eu Não é dela entendo, não ajudar, mas eu não achava que a mas é responsabilidade de de poupar, cuidar. né? Sim. É, porque assim, eu achava assim, que a responsabilidade era minha. Aham, De cuidar da minha mãe, porque eu não achava justo ela deixar as responsabilidades dela para dividir comigo uma coisa, porque cada um acha que sim, cada um tem o seu tempo na vida. Eu penso muito nisso. Né? sim, De eu deixar dela privar de determinadas coisas para dividir comigo um cuidado. Eu não achava justo isso, entendeu? aham, Eu achava assim que ela tinha que viver também aquilo que eu tive, que eu vivi, porque eu não precisei cuidar dos meus avós. Meus avós morreram e eu era pequena. Eu via minha mãe cuidando quem morreu por último da minha avó, mas eu tinha 5 anos quando a minha avó morreu. E eu vi, mas a minha mãe ela tinha 6 irmãos. Ela dividia com os irmãos. Mas eu, na minha pois é. concepção de cuidado, eu achava assim, eu deixava de fazer as minhas coisas para cuidar da minha mãe, mas eu não A achava justo obrigação é do filho, né? eu não achava justo a minha filha deixar de fazer as obrigações dela para cuidar da avó. É nesse sentido, entendeu? E ela brigava comigo e dizia: mãe, é a minha obrigação também, sim, porque é minha avó, porque eu não estou Então, cuidando somente da minha avó. Ela dizia muito isso para mim, porque eu ajudando você, eu estou cuidando de você, não estou cuidando da minha avó, exatamente. né? É Mas isso. eu tinha, mas eu tinha essa relação de achar assim que a obrigação era minha, a minha mãe. Então, se alguém tinha que ter de deixar de fazer alguma coisa, esse alguém era eu e não ela, entendeu? É nesse E, sentido. e Sim, principalmente eu a entendi. Margarida, quando é filha única, né? Aí tem essa questão de, ah, é minha, eu tenho que dar conta. Mas é muito importante, sim, a gente abrir também para os filhos cuidar, né? Para estar próximo, é o que a Luciana falou, né? De estar próximo desse avô, de ter esse cuidado, né? E é o que a gente falou, quem às vezes faz ficar sobrecarregada é a própria mulher. Porque isso não, é Sim, meus filhos eu tenho que cuidar, é meus pais eu tenho que cuidar, e aí a gente não dá conta, né? E aí até que essa mulher adoece, porque muitas mulheres estão adoecidas, né? A gente vê hoje que a sim. sobrecarga emocional das mulheres, nós temos índices mais altos do que os homens de Não, adoecimento mental. e o que Verdade. A Marga falou vem de encontro ao que você falou, porque ela falou assim: os meus avós morreram, eu tinha 5 anos. A taxa de sobrevivência naquela época era muito menor. Aí vem de encontro ao que você disse. Agora, os idosos estão vivendo mais tempo, estão morrendo mais tarde, né? E aí fica realmente, se você não compartilha com outras pessoas essa responsabilidade, acaba virando um peso enorme, né? Sim, Porque fica difícil de você vestir a capa da Mulher Maravilha e conseguir dar conta de filho, de casa, de marido, de mãe, de pai, de trabalho, de, não sei, de compras de mercado, né? São muitas tarefas.
né? E Sim. aí realmente a gente precisa aprender a compartilhar com o outro e pedir ajuda para o outro. Estabelecer limite até para a gente, né, pessoal? Sim, Tem Justamente. verdade. esse exercício de listar as responsabilidades, por exemplo, igual na minha casa, nós somos 5. E a minha mãe, ela tem 85 anos, então ela demanda muito. E às vezes um dia meu esposo que vai, outro dia minha filha, outro dia sou eu. Então, estabelecer os limites claros para os nossos pais do que a gente pode. Por exemplo, eu falo claramente para minha mãe quando ela fica no desespero, que ela quer eu perto, eu falo, mãe, agora eu não posso ficar com você, eu estou trabalhando, eu tenho meu horário de trabalho. Quem vai ficar com você agora é meu filho ou minha filha. Então, é entender que eu preciso ser respeitosa comigo também, comunicar essa necessidade minha e comunicar a necessidade da outra pessoa de maneira respeitosa. E isso nos evita essa sobrecarga quando nós temos ajuda. Tem gente que não tem, tipo a Margarida, né? Tinha a filha. E mesmo assim, quando é um idoso que demanda muito, 2 pessoas fica na sobrecarga. E aí esse equilíbrio de cuidar de mim, de cuidar do outro, às vezes sim, vai para o desequilíbrio, né? Isso. E E a gente Sandra, precisa estabelecer, né, os limites. esse fenômeno, né, no caso da Margarida, o que está acontecendo hoje? Que é muito parecido. Nós temos menos filhos. Minha mãe tinha 7 irmãos. Eu tenho mais 3. Eu tenho filho só. Então, olha só como. E a gente vê, né? Hoje acho que a média é 1,7 por pessoa, por casal de filhos. Então, a gente está tendo menos filhos. Então, isso vai ficar. A gente vai ter mais idosos, a gente tem menos filhos, então vai dar problema, né? Eu falo que a gente tem que ir cuidando e até de ter, porque assim, às vezes a família às vezes precisa de uma ajuda externa, porque às vezes tem essa coisa, minha obrigação, meus pais. Não, às vezes a gente precisa, vai precisar de uma ajuda de um cuidador, vai precisar de um centro-dia, de uma casa de repouso para ajudar, né? Que a gente chama hoje de LPI. Então, às vezes, a gente vai ter que recorrer a esses serviços também. Porque um filho ter que cuidar do casal, por exemplo, quando tem o pai e a mãe vivos, cuidar do casal, não dá conta. E É, fora que, assim, é que a gente falou, o filho está, às vezes, no ritmo de trabalhar, de ter que fazer. Então, a gente também tem que aprender a lidar com isso. E isso, muitas vezes, as pessoas sofrem quando tem que tomar essa decisão. Vai ficar dentro de casa ou vai colocar, né, numa ILPI? O que a gente faz? Porque culturalmente a gente tem ainda essa ideia de que tem que ser a família, né? Mas às vezes Elisângela, a gente. você falou uma coisa aí muito interessante. Desculpe interromper, mas eu acho que assim que trazer também a minha experiência de como eu vivi com o meu idoso, né, e como isso às vezes eu deixei me sobrecarregar, é porque às vezes a gente pensa também que só a gente vai dar conta. Por exemplo, quando meus pais ficavam no hospital, eu ficava lá direto, dormindo numa cadeira, numa poltrona, porque eu queria ver quando o médico chegasse, quando tinha que falar alguém, eu queria estar ali próximo para saber das coisas. E nessa última internação que a minha mãe teve, né, antes dela falecer, ficava direto e a minha filha diz assim para mim, mãe, vamos pagar alguém para ficar de noite. Você não tem mais idade para poder ficar 4 dias, 5 dias direto dentro do hospital. Você daqui a pouquinho, a minha avó vai voltar do hospital e você vai ficar dentro dele, né? E aí também deu reconhecer que ela estava certa, que não adiantava eu ser teimosa, porque eu estava tão envolvida ali na situação com a minha mãe que eu achava que só eu podia dar conta. Eu tinha que estar ali. E ela me trouxe a razão. É por isso que eu digo, a gente se deixa envolver tanto que a gente não sente o que está fazendo ali, né? Aí chegou o ponto dela dizer, não, mãe, assim, a senhora quer ficar 2 dias, tá, mas no terceiro, vamos botar alguém para dormir, aí depois você volta de novo. E eu acabei acolhendo, né? Eu falei assim, realmente, você tem razão, não vou ser teimosa. Aí eu falava assim, mas se acontecer alguma coisa de madrugada, se acontecer alguma coisa de madrugada, vai ter alguém lá de nossa confiança que vai olhar, vai nos avisar que a gente vai chegar. Também ficar calma, você não consegue dar conta de tudo. E eu tenho essa coisa, né? Eu quero dar conta
de tudo. E aí eu fico assim, calma, você tem razão. E eu realmente fazia isso, né? Ficava 2 noites, aí na terceira noite ela não deixava eu ir mais, aí alguém para ficar com ela. Aí ela ficava, então, bom, se ela ficar de novo mais, a senhora não vai ser outra. Porque eu tenho que fazer contigo o que você está fazendo com a sua mãe, eu tenho que cuidar de você. E foi um parâmetro para eu ver, realmente, você tem razão. E, Sandra, meninas, eu acho que assim, que toda mulher, quando eu digo que toda mulher sobrecarregada, é uma mulher maravilha, essa mulher não é maravilha, é uma mulher sobrecarregada. É Né? Eu verdade. penso muito nisso. Eu penso nisso também. Mulher Maravilha é aquela, para mim, tá, gente? Mulher Maravilha é aquela que consegue gerenciar seu tempo, tem autorregulação e autorresponsabilidade. Isso para mim é Mulher Maravilha. O resto é mulher que É está cheia de verdade. estresse e sobrecarregada, né? Mas, assim, cada um se vê do seu jeito, se acostuma a viver e, de repente, dá aquele clique, né? Gente, não quero essa vida, não. Vamos mudar. E muda, não é? É esse local aí gostoso. Gente, estamos chegando ao nosso finalmente, né? Lembrando que à noite, às 21 horas, teremos aí uma palestra sobre sexualidade, que momento contar para os nossos filhos, ou como falar para eles também. E eu agradeço, né, esse momento precioso, Elisângela, que você dedicou aqui para a gente, a vocês que estiveram aqui junto, que trouxeram as suas contribuições, que sempre nos faz crescer e olhar para um lado diferente, né? Eu olho para essa vertente, de repente você me faz olhar para outro lado, e isso é muito rico. E continue com a gente lá no grupo, que a gente vai trazer muita novidade aí para pais e filhos. Temos muitos projetos, temos também o YouTube, onde a gente está deixando todos esses conteúdos para que você possa acessar. E à noite estaremos juntas novamente. Deixo você, Elisângela, fazer aí o seu finalmente, deixar seus contatos para todo mundo seguir lá no grupo, falar de vocês lá também e do trabalho de vocês. Sim. Sandra, primeiro eu queria agradecer você, a Luciana, por estar, né, abrindo esse espaço para a gente falar, né? Eu venho estudando muito sobre envelhecimento e a gente vê o quanto que é importante e o quanto que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente não fala, a gente não se prepara. E aí os problemas estão caindo no nosso colo, né? O que a gente falou, a gente tem que cuidar dos nossos pais e daqui a pouco também a gente vai ser esse idoso que vai precisar também, às vezes, de uma ajuda. E a gente tem que saber também lidar com tudo isso. E aí é importante, né? Eu acho que o que você falou sobre as mulheres, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Que não ser a mulher sobrecarregada, e sim ser essa mulher que sai dos seus limites, que dá conta e de falar, não, eu não dou conta disso, né? E isso não ser uma coisa que, né, vai porque às vezes nos outros não cobram, né? Eu falo que a autocobrança é a pior cobrança, porque às vezes não é o outro que está te cobrando, é você mesmo, é aquela crença de que eu tenho que dar conta de tudo que foi, né, enraizada aí, né, que a mulher tem que dar conta, a mulher tem que fazer. E não, a gente tem que dividir, a gente tem que dividir afazeres domésticos, a gente tem que dividir cuidado com os filhos, a gente tem que dividir cuidado com os pais, a gente tem que dividir, né? Somos seres Verdade. humanos também, né? Todos. Eu queria agradecer muito o pessoal que tá. Eu fico à disposição, coloquei aí tá, os meus contatos. Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida sobre esse assunto, eu fico à disposição também. E obrigado, meninas. Luciana. Obrigada a você, querida. Gente, Muito até mais obrigada aí a tarde. vocês todos que participaram, a Ed, Marga, Todos que né, estão que aqui. faz E as meninas que contribuições. já saíram, são meninas que estão lá no grupo com a gente. A Tânia, que ficou até Aham. agora, né? Muito obrigada. Margarida, que veio também ficar com a gente, dar aí o seu suporte, gente. Muita gratidão por esse momento. E Luciana, como sempre, né? Dando aí seu suporte junto comigo em todos os momentos. E à noite estaremos juntos novamente às 21 horas. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijos, meninas.